Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Douglas Rinks Lopes. Eu sou acadêmico de Educação Física bacharelado da Universidade Luterana do Brasil de Gravataí. Eu sou aluno da professora Ninha e Rosilene e hoje eu vou estar fazendo a apresentação do estágio obrigatório número 1. A minha instituição foi a ProFitness de Cachoeirinha, que possuía um contrato com a SMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no qual eu tive contato diretamente com a responsável da ProFitness. Ela era educadora física, e também tive contato diretamente com a responsável do SMEL, que era educadora física também, que me ajudou nas orientações de trabalho, nas avaliações das minhas atividades e passou para os meus atividades presencial. Os alunos que participavam do SMEL, eles iam para a ProFitness e lá eles fariam as atividades comigo. Mas com o evento do coronavírus, eles ficaram em casa por conta de serem da população de risco e aí eu fiz as atividades na modalidade EAD. Então nós vamos agora apresentar Perfeito! Aqui nós temos a apresentação do meu relatório. Parte inicial, a capa, nome de acadêmico, nome da professora, data, a folha de rosto, na qual apresento o título do meu trabalho, nome do acadêmico novamente. E aqui descendo nós temos a introdução. A introdução foi feita baseada em outros artigos e trabalhos, no qual eu estudei antes de fazer as atividades. A parte inicial fala um pouquinho sobre a epidemiologia do Covid-19 e SARS-CoV-2, falando sobre a importância de ficar em casa, restrição social, fala um pouco sobre o número absoluto de mortes e como se dá a transmissão da Covid. Também fala sobre as atividades orientadas, sobre a importância de ter um educador físico desenvolvendo essas atividades e servindo como método de tratamento e de promoção da qualidade de vida. Também fala sobre a questão do distanciamento e que uma alternativa é usar uma modalidade em EAD, na qual possa sim se fazer as atividades físicas sem fazer um certo aglomeramento. Então, mais para frente, fala um pouco da importância das atividades, sobre a questão de ter uma atividade orientada, sobre ter um ambiente adequado, um pouquinho sobre motricidade e sobre... Bem, aqui nós temos o meu relatório de atividades. Primeiramente, tem o plano de ensino, que após a resposta dos professores foi dividido em 2 meses, então totalizando 8 semanas. Desenvolvi os objetivos conforme cada semana. Semana 1 seria a apresentação e introdução. Na semana 2 e 3 seria as atividades de motricidade ampla. Semana 4 seria um período de fazer os testes de motricidade. Na semana 5 seria uma introdução. Semana 6 e 7 seria motricidade fina. E na semana 8 seria novamente um teste de motricidade que eu também teria desenvolvido. O método consistiu em vídeos online e mensagens. Como funcionava esse método? Eu elaborava os vídeos, depois enviava para a responsável da ProFitness e da responsável da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que avaliariam esses vídeos e depois iriam disponibilizar para o grupo de WhatsApp da instituição, no qual os responsáveis dos alunos estariam lá. Então eles iriam ver os vídeos, aprender com os vídeos e aplicar nos seus filhos. E também os vídeos eram direcionados diretamente para as crianças, no qual elas poderiam estar desempenhando as atividades junto comigo. Aqui no relatório já tem os planos de ensino, tem o plano de ensino e também tem os planos de aula dividido conforme cada semana. Eu vou apresentar o plano 1 e o plano 2 para a gente ter uma noção de como foi dividido e como foi o procedimento das atividades. O plano de aula da semana 1 foi dividido na parte do objetivo, apresentação do projeto e da introdução da motricidade. A metodologia ela foi discursiva e argumentativa. O público estava do grupo de WhatsApp, monitorado pelos responsáveis dos alunos. E o grupo específico seria os alunos portadores de deficiência, com idade de 4 a 10 anos. Foi dividido então na parte inicial de diálogo sobre a proposta, a apresentação de projeto e como funcionará os planos e objetivos, parte principal, introdução da motricidade em si, e a parte final estava aberto para perguntas e colocaria à disposição para outras dúvidas e sugestões. O material, nós iríamos necessitar de um dispositivo com acesso à internet, seriam gravados 5 pequenos vídeos
e alguns outros vídeos talvez maiores. O intuito era facilitar o entendimento e também a questão da nossa logística de envio e de recebimento de respostas. E também seria feito algumas vídeos chamadas quando possível. Eu era o responsável, sendo acadêmico de Educação Física do bacharelado. A semana 2 seria a parte inicial igual da semana 1, com objetivo e metodologia. O público também seria o mesmo. O que mudaria seria a questão da parte inicial, que seria o diálogo sobre a proposta. A parte principal já seria mostra de exercícios de motricidade ampla, que seria arremesso de bola, bater palmas, encostar em partes do corpo. A parte final seria juntar todos os movimentos, se possível. E, no fim, teria uma volta calma. Material usado seria uma bola de plástico ou de papel. Nessa parte do material, eu sempre buscava alguns materiais simples e alguns materiais que os próprios pais e até mesmo os alunos poderiam desenvolver, como, por exemplo, a bola de plástico poderia ser uma bolinha qualquer, ou de papel, que eu mostrei como elaborar uma, pegando alguns papéis, jornal, papelão, ou até mesmo folha de caderno, e usando um pouquinho de durex para deixá-la bem fixa. E assim por diante, tendo a semana 3, semana 4, semana 5. Eu também pedi alguns momentos feedback, tá? Antes de fazer a introdução de novas atividades, pedi que fizessem vídeos, que tirassem foto, para eu saber como é que estava tendo o desenvolvimento das nossas atividades. Bem, aqui tenho alguns links, que seriam os vídeos que eu disponibilizei no YouTube, justamente para esse relatório, já que alguns vídeos eu consegui enviar pelo ambiente aula, mas eu não pude enviar todos, então alguns eu acabei enviando para o YouTube e coloquei o link aqui, estando disponível para esse estágio. Bem, cada aula teve em média de 4 vídeos, tá? Que foi dividido em introdução, demonstração da atividade e uma utilização visual e sonora também, tendo alguns vídeos que exigissem que os alunos colocassem um pouquinho de som um pouquinho mais alto para ouvir os comandos. E também teve uma variação das atividades, e todas elas ficaram disponíveis no grupo, no qual os responsáveis podiam aplicar para seus filhos conforme a idade deles e a habilidade cognitiva. Aqui eu fiz uma breve conclusão, destacando alguns pontos específicos que eu vou falar agora, como tempo de desenvolvimento da atividade e aplicação e retorno. Pode-se dizer que teve um tempo muito curto para o desempenho dessa atividade, tendo em vista que os alunos tinham outras tarefas para se fazer, sendo que alguns não tinham estrutura adequada, não tinham telefone, não tinham Wi-Fi que pudesse permitir que eles enviassem vídeos de retorno, tendo uma dificuldade na questão logística também. E por conta deles serem alunos de risco, serem da população de risco, eles tinham outras atividades relacionadas à sua saúde. E isso dificultou um pouquinho o desempenho das atividades. Entretanto, em relação à organização, a elaboração foi um desempenho positivo, já que eu tive contato direto com os responsáveis das instituições, sendo a SMEL e a ProFitness, que conseguiram me orientar e me dar um feedback bastante positivo em relação às atividades e como os alunos estavam recebendo aquilo, recebendo aquela atenção extra, que seria uma forma de aproximar os alunos e professores, já que no momento que eles estão em casa, numa situação de isolamento, está sendo elaborada uma atividade justamente para eles poderem se desenvolver. Então foi bem proveitoso nesse sentido. E também é uma certa introdução a uma nova modalidade que com o tempo pode vir a crescer, porque aproxima distâncias e facilita o desenvolvimento e a revisão das atividades. Aqui no final tem as referências bibliográficas, alguns estudos que foram citados lá na introdução e alguns estudos que eu analisei antes de fazer as atividades. Então a apresentação do relatório seria essa. Muito obrigado pela presença e tchau!